Por isso que a gente tem aqui uma área de transporte de 3 carregas para a voz humana. A área útil para transportar dados é de 2.400 MHz. Então, o que vem a ser o modem? O modem é o equipamento que, quando conectado a uma linha telefônica, vai utilizar essa banda disponível para transportar sinais digitais. Então, a gente sempre considera que esse modem vai utilizar essa faixa de sinal, ou essa frequência aí de 2.400 Hz. E vejam só, a gente já viu antes, binário, vai ter uma portadora, e esse sinal vai passar pela linha telefônica, vai chegar do outro lado. Então ele modula e demodula. Por isso que é modem, vem de modulador e demodulador. Vejam só, isso aqui não é há muito tempo atrás não, gente. Mas os modems comerciais que mais ganharam espaço foram os modems de 9.600 bps, utilizando 2 fios. E o sinal, ou seja, a taxa de sinal utilizada é de 2.400 bounds. Então, basicamente, esse era um modem utilizado por telecoms há cerca de 15, 20 anos atrás. Essa versão aí utiliza uma constelação V32, e aí a gente observa aqui, ó, o que seria a constelação? Vocês lembram que o modem utiliza basicamente propriedades da onda que dizem respeito à sua amplitude e à sua... Alguém se lembra? Fase. Por isso que você tem variações de ângulo e variações de amplitude, tá? Que é a M. Então, esse modem de 9.600 já utilizava uma constelação de 32. Tá? Esse modem aqui é um modem que já transmitia, tá, com 4 fios 14.400. Pessoal, esse modem, vamos falar aqui na nossa região, ele fez sucesso em meados de 95, 96. O pessoal era doido para ter um modem de 14.400. E esse modem, você ligava no seu PC, conectava um servidor RAS, um equipamento onde você tinha várias linhas acopladas, ou seja, você queria montar um serviço para prover acesso à internet, você montava uma estrutura de BBS do início. Bem no comecinho, meados de 95, você montava esse BBS, que na verdade é um serviço de boletim de mensagem, para você disponibilizar arquivo. Alguém queria, por exemplo, ficar por dentro de uma determinada área de conhecimento. Ele poderia assinar esse boletim, que é um boletim digital, um boletim virtual. Então ele tinha uma assinatura para poder consumir um determinado volume de dados. E esse boletim, por exemplo, servia: eu quero contratar um BBS, que eu quero informações sobre esporte. Aí você baixava artigos de esporte. Então, em vez de você assinar um jornal, esse jornal impresso, você poderia utilizar esse sistema de transmissão de informação que é o BBS. Então, essa estrutura de BBS, as pessoas começaram a utilizar também para mandar mensagens eletrônicas. E aí foi um passo para você chegar na internet. Porque vejam bem, já existia uma comunidade de assinantes consumindo esse serviço que o modem ligava o computador do usuário até o servidor ou um equipamento capaz de compartilhar informação. Os protocolos básicos eram utilizados. O FTP, protocolo de transferência de arquivos, que a gente usa lá nas práticas, o pessoal do 5º período aí faz em banco de dados, conectar no servidor, baixar o arquivo, transferir para o seu computador e vice-versa. Você pode pegar o arquivo do seu computador e enviar. Então o BBS tinha um dos serviços, esse o serviço de mensagem, chat, mensagem. Você entrava lá e mandava mensagem com quem estava online. E você também poderia mandar um e-mail.
esse e-mail ficava no servidor e quando alguém conectava, conseguia ver essa mensagem. Por que a gente fala assim? Porque nessa época o pessoal não ficava o tempo todo conectado. Primeiro que você não tinha disponibilidade de BBS em todas as cidades. Então quando você ia fazer essa conexão, você tinha que fazer uma ligação interurbana. Então não é muito barato. Se você tinha lá algum plano ou uma situação especial para ter acesso contínuo, você também não ia ter grandes vantagens de disponibilizar continuamente informações, porque o teu público normalmente não acessava direto. Mas então, esse modem já conseguia trabalhar a uma velocidade de 14,4 kbps. Então aqui nós temos aí o diagrama de funcionamento de um modem básico e algumas questões envolvendo a quantização. Olha que processo interessante e por que deu origem, de certa forma, a um modelo de transmissão de dados que precisa trabalhar de acordo com a eficiência de transmissão conforme a demanda. Olha só, amostragem e ruído. Então o que vem a ser a amostragem? A amostragem tem a ver com a identificação de um conjunto ou de um comportamento da portadora mediante o transporte de um sinal. Esta amostragem, ela serve, por exemplo, para que você defina um padrão na transmissão e ignore ou não, ou identifique um dos possíveis elementos, o ruído. Então, a amostragem, nós vamos estudar mais adiante o processo da amostragem, mas só para vocês entenderem como funciona. O computador enviava uma sequência de bits, e aí você tinha um processo de portadora, ou seja, gerar uma onda que vai transportar esse sinal. Esse sinal vai ser transportado pela linha telefônica. Na verdade, esse sinal, a gente tem no desenho aqui uma analogia dele quadrado, por quê? É uma modificação daquele sinal digital usando a frequência ou o sinal da portadora. Então essa onda, ela está mais para quadrada do que para uma senoide. Mas ela engana a estrutura do sistema que foi preparado para transportar um sinal analógico. Do outro lado, você vai ter um processo de novo, de identificação daquele padrão do sinal para reconhecer os bits. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um processo de A para B, onde acontecem ruídos na conversão próxima a A. Então, vejam só, o que eu posso ter como problema envolvendo esse processo de utilizar uma portadora, gerar uma onda próxima a uma onda quadrada, que vai transportar o meu sinal digital, e do outro lado eu fazer a inversão. Gente, eu sempre tenho perdas, e uma das perdas que eu posso ter é o ruído. Esse ruído é causado pela transformação que aconteceu na onda. Então eu sempre devo considerar a seguinte situação: eu posso parametrizar um canal com maior eficiência para transmitir em um sentido do que no outro. Então, naturalmente, eu tenho que separar os canais que eu vou transportar os dados de A para B e os canais que eu vou transportar os dados de B para A. Se vocês fizerem uma analogia com a rede que vocês usam hoje, mesmo sendo digital, não é muito diferente, porque você vai ter uma reserva de banda aproximadamente de 80% para você dar download e uma banda de 20% para você realizar o upload. Então você tem uma reserva em função da utilização. Ou seja, isso quer dizer que a transmissão de dados, considerando que você está buscando a maior eficiência, você pode preparar o seu cenário de transporte de dados para ser mais eficiente de transportar de A para B do que de B para A. E naturalmente você vai ter que escolher
qual vai ser o fluxo maior, dependendo da demanda que você tem. Então é para que a gente entenda esse processo, né, de codificação, ou seja, PCM e o PCM inverso, que vai reconhecer o sinal dessa onda que foi modificada, que é a onda da portadora, para transportar o sinal original. E aqui nós temos uma quantização de B para A, ruídos acontecem no lado B. Então sempre eu tenho esse problema associado a gerar um sinal e esse sinal ser totalmente reconhecido do outro lado. Aí foi onde resultou no conceito que você teve. Sempre que você está acessando a internet, né, esse Internet Service Provider, o provedor de serviço de internet, ISP, você tem o seguinte sentido, ou maior demanda. Quando você está mandando arquivo para o provedor, e quando você está recebendo arquivo. Em geral, como que funciona? O usuário está buscando informação na internet. A minoria está postando informação. Então, o modelo utilizado é aquele que garante maior desempenho no sentido do provedor para o usuário. Aí existem os processos de modulação de sinal analógico. Qual que é o processo de modulação? Modulação, transformar em módulos uma informação que você quer transmitir. Vejam só, a gente vai usar como referência para entender a transmissão AM e a transmissão FM. Pessoal, considerando que a gente já viu até agora, o que é que vocês acham que tem a ver com AM e FM? Por que um é A e por que o outro é F? Um é A e o outro é F? Amplitude e frequência. Basicamente é isso. Agora, a transmissão AM, que eu trabalho a amplitude, eu tenho uma preocupação com a potência desse sinal, ou seja, na verdade a potência, a amplitude desse sinal, e essa variação de amplitude vai ser utilizada para reconhecer o sinal. Isto quer dizer que eu posso trabalhar com uma frequência, ou para obter o melhor resultado, eu preciso ter uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa? Mais baixa. Por quê? Porque o que importa, na verdade, é a amplitude, para eu diferenciar, para eu conseguir entender qual é o valor, qual é o dado que está sendo transportado. Isto nos dá uma ideia da seguinte situação. Lembram que eu falei no começo que o transporte de um sinal, a eficiência do transporte de um sinal está associada com a distância? Se eu for gerar uma onda e quiser que essa onda alcance um ponto muito distante, vai ser mais difícil reconhecer lá no destino dessa onda, no destino final, as características da onda. Vocês concordam com isso? Que eu gero uma onda e com uma distância muito longa ela vai sofrer uma deformação? Considerando a lei de Shannon, sempre você transporta alguma coisa tendo perdas. O que existe é perda aceitável e perda inaceitável. Aquela que, de fato, a relação sinal-ruído não gera nenhuma informação identificável do outro lado. Então, se você quiser trabalhar com uma frequência, uma amplitude mais alta, ou mais, vamos imaginar o seguinte, que a questão está associada à velocidade desse sinal. Se eu quero trabalhar com uma frequência muito alta, não pode ser muito distante. Se eu quiser transportar muito distante, eu utilizo uma frequência mais espaçada. Então eu gasto mais tempo para enviar, para que o equipamento do outro lado consiga identificar essa frequência e reconhecer. Por isso, basicamente, a gente tem a seguinte situação. Eu não sei se vocês são acostumados a ouvir rádio. Não sei se também se já ouviram rádio AM. Há muito tempo atrás, antes que existisse uma disseminação
de transmissão FM, basicamente você só tinha rádios AM. A grande característica da rádio AM é que essa onda vai muito longe. Então você consegue ouvir no seu rádio AM transmissões de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de outros estados, e dependendo do equipamento que você utiliza, você consegue ouvir transmissões, né, dependendo do equipamento que está decodificando, que resumidamente seria o filtro, você pode receber essa transmissão de outro país, porque essas ondas estão circulando o globo, e se você não tiver barreiras, ou se você não tiver grandes interferências, essas ondas podem circular o globo. Então uma transmissão AM, ela tem condições de alcançar o globo. Claro que você pode ter repetidores, você pode ter uma transmissão com uma potência muito forte, ou seja, gerar uma energização tão forte para alcançar uma distância maior, mas você tem uma referência aí de que essa onda AM vai alcançar uma distância muito maior. Já o FM, para transmissões mais próximas. Então vamos entender o que é que isso significa, e ainda temos como referência uma outra possibilidade, que é a transmissão ou modulação por fase. Basicamente é o assunto que a gente viu ontem. Então, analógico para analógico. Vejam só. Será que eu preciso me preocupar em transformar um sinal que já é analógico em outro sinal com características diferentes, mas que continua sendo analógico? Por que será que alguém iria fazer isso? Então tem a ver muito com a organização de um canal de transmissão. Ou seja, vamos imaginar o seguinte: imagina o ar atmosférico. Você pode gerar uma onda e transmitir alguma informação por esse meio que não é guiado, que é o ar. Então eu posso gerar uma onda e essa onda pode se espalhar. Se você não tiver uma organização na utilização dessas diversas faixas de frequência que você tem disponíveis, você pode ter conflito de interesse. Alguém que quer transportar uma informação pouco importante pode gerar um sinal na mesma faixa de frequência de quem está transmitindo uma informação muito importante. Eu já citei até um exemplo para vocês aí de rádio comunicador operando numa faixa de frequência que prejudica a transmissão de comunicador de aeronaves. Então, basicamente, a partir desse processo de modulação, mesmo de um sinal analógico para analógico, você pode organizar. E essa organização pode ser feita conforme as propriedades da onda. Então, uma característica importante, quando você está transportando dados, modificando a amplitude, o que você precisa? Duas vezes a sua banda, ou seja, a sua banda tem que ser 2 vezes maior a tua taxa de sinal de transmissão. O que significa? Um sinal seria uma voz, que alguém falou lá no microfone, vai gerar uma determinada onda. Essa onda vai ser codificada ou modulada em cima de uma portadora e vai gerar um sinal AM. Olha a característica do sinal AM, como é a amplitude, o que modificou? A amplitude dessa onda. Essa variação de amplitude está codificando o meu sinal. Então eu preciso de pelo menos o dobro. Então eu preciso de 2 vezes a faixa de frequência que eu vou transportar para levar esse sinal ao meu destino. E aí como que funciona, por exemplo, no caso dos rádios AM? Olha só, isso aí é um padrão definido por um órgão que regulamenta a transmissão de sinal. E que no Brasil você tem também uma regulamentação. Essa regulamentação vai ser estabelecida em todo o país pelo seu órgão competente.
Mas, para uma convenção mundial, principalmente no caso do transporte de informação utilizando a modulação AM, você tem o seguinte: os rádios funcionam de 530 kHz até 1700 kHz. Então quer dizer que alguém vai pegar um microfone em uma rádio e vai falar com uma variação de frequência que a gente já ouviu aqui, de 300 a 3.300. Bom, o que precisa acontecer? O equipamento vai modificar essa amplitude para que ela se encaixe nessa faixa e vai separar cada uma das frequências centrais para transportar. Por que frequência central? Bom, na verdade, como a gente precisa de 3 kHz para transportar, né, a variação de frequência da voz humana é de 3.000, eu preciso de um espaço para transportar essa voz. Então esse órgão regulamentador foi lá e distribuiu várias frequências. Essas frequências, pessoal, estão todas sendo espalhadas no ar. Então cada uma das rádios trabalhando na sua frequência está lançando esse sinal no ar. Você do outro lado tem um rádio, você quer ouvir uma determinada transmissão, gostou da música, vai sintonizar. Essa sintonização, que é basicamente você usar um seletor, hoje utilizando um receptor para rádio AM, você pode ter até uma forma de ajustá-lo através de uma interface digital, ou seja, eu estou falando agora de como você vai selecionar essa faixa que você vai filtrar, mas o equipamento que você tem no extremo lá da comunicação, que é no seu rádio, é um filtro. Teoricamente, o rádio está ouvindo todas as rádios, mas ele tem um filtro que seleciona e direciona para o seu alto-falante só aquela faixa de frequência que você selecionou. E conforme a variação de amplitude, ele escolhe aquela que você vai ouvir. Então, só para exercitar um pouquinho aqui, temos um sinal de áudio com largura de banda de 4 kHz. 4 kHz, vocês acham que dá para transportar a voz humana? Dá. Porque na verdade 3, você teria uma frequência aí, até 3 você conseguiria. Mas, por uma padronização internacional, já foi reservado um espaço de 4 kHz. Por que há uma reserva um pouco maior? Para que uma frequência, para que uma amplitude, uma frequência, na verdade, não esbarre na outra e cause interferência. Então foi reservado já uma faixa de frequência para transportar e você tem 4 kHz para utilização. Então veja só, qual deve ser a largura de banda necessária para modular o sinal AM? E aqui quando fala que é para ignorar o regulamento do FCC, é esse órgão que regulamenta a transmissão por frequência, por variação de frequência. Esse padrão está dizendo aqui, ó, você vai considerar simplesmente 4 kHz para transmissão. Então o sinal AM requer o quê? 2 vezes essa taxa de sinal como largura de banda. Então você vai precisar, na verdade, de 8 kHz para conseguir variar essas amplitudes e transportar. Então, baseado nesse princípio, é que se estabeleceu qual é o intervalo que cada rádio tem para transportar a sua comunicação. A diferença básica é a seguinte: quando você estiver trabalhando com AM, você pode, AM não, FM. Uma transmissão FM, você vai precisar, na verdade, de 10 vezes a sua taxa de transmissão. Então, tem uma troca de apresentação aqui, tá, gente? Só para não confundir a AM com a FM. Mas vejam só, modulação por frequência, eu tenho um sinal portador transmitindo em FM. Ficou fora de ordem.
Esses dois dados que vocês estão vendo estavam para trás e de alguma forma eu arrastei para cá. Então ignorem essa sequência aí. Aqui eu já estou no transporte FM. Então entre AM e FM, para você transportar o sinal AM, você precisa 2 vezes a sua taxa de sinal. Enquanto que para você transportar FM, que é a variação de frequência, veja bem que você vai variar muito a frequência. Você vai precisar de 10 vezes mais alta. Se ela é muito mais alta, então eu consigo transportar a informação mais rápido. Se eu consigo transportar mais rápido, eu tenho um problema também com transmissões de longa distância. Vai falhar. Então o que foi reservado para você transportar FM? Foi reservado um espaço maior. Por quê? Para que você possa codificar esse sinal, você precisa 10 vezes, né, aquela frequência que você está utilizando. Então por isso, você tem uma proporção maior no transporte de FM. Aquela é a apresentação que ficou fora. No transporte FM, vejam bem, a gente já fala em megahertz. Então se você olhar no seu rádio FM, ele tem um limite de 88 até 108, mas não é kHz não. No caso do AM não é kHz. Agora eu estou falando de megahertz. Milhões de ciclos por segundo. Então 108 milhões de ciclos por segundo. Como eu preciso de uma taxa que já foi padronizada, ou seja, cada rádio pode utilizar 200 kHz, então estas são as possibilidades de utilização do canal de transmissão FM. Então vejam só, aqui eu tenho um exemplo do mesmo jeito, onde eu tenho 4 kHz, mas eu estou transportando utilizando FM. Como eu preciso 10 vezes mais, para transportar 4 kHz eu vou ter que utilizar 40 kHz de largura de banda. Por que a gente observou esse princípio de transporte de dados e de codificação? Para a gente entender mais adiante como funcionam as redes sem fio e como funciona, por exemplo, um determinado padrão de transmissão da telefonia celular. Essa transmissão de sinal celular, ultimamente, não utiliza sinal analógico. Você já tem uma transmissão utilizando codificação, sinal digital. Mas, até pouco tempo, existia aí na prática, né, operações de serviços comerciais de transmissão de dados analógicos. Quem é que já tem um celular analógico aí? Teve? É um tijolão, né? Bom, então ali a gente fechou a transmissão AM e a transmissão FM. Vejam só como é que tudo isso faz sentido agora usando a multiplexação. Transmissão de sinal não faz sentido se você tiver uma só. Vamos imaginar a seguinte situação: diversas pessoas querem ter telefone fixo. Então você espalhou o telefone fixo para todo mundo na cidade. Esses telefones físicos eles têm cabos que estão convergindo com uma central. Essa central vai se comunicar com outras centrais. Uma cidade vai comunicar com outra cidade. Aí qual que é o problema que você começa a ter para transportar esses dados? Vocês já imaginaram se a telefonia utilizasse a topologia malha? Imagina isso. Voltando lá no conceito básico de rede, topologia e malha. Qual que é a característica do transporte de informação ou de comunicação numa rede cuja topologia é malha? Vocês lembram? Todos para todos. Você teria que ter um fio na sua casa que te ligue com todo mundo. Isso seria extremamente difícil de estabelecer. Você poderia até criar uma regra que é a seguinte: olha, como só eu posso falar, então eu tenho um cabo que vai ser ligado só no telefone do fulano, do outro.
e aí você vai limitar e utilizar esse fio ou esse par para comunicar só com alguém. Essa analogia nós já vimos aqui quando existia a telefonista fazendo lá uma comutação de circuito para ligar o seu telefone no telefone com quem você quer falar. Vamos imaginar agora que você queira aproveitar o mesmo meio para transportar informações de diversas pessoas. Esse é o conceito da multiplexação. A multiplexação, em outras palavras, significa economia de infraestrutura. Eu vou utilizar um meio só que eu tenho para transportar e eu vou transportar diversas informações. E aí a principal preocupação que eu teria é a seguinte: como é que eu vou fazer com que todos utilizem, que utilizem da melhor forma possível, aonde esse processo de comunicação não seja prejudicado pelo mecanismo que eu vou utilizar para fazer a codificação. Então vejam só, a multiplexação tem como propósito utilizar um único meio para transportar informações de diversos equipamentos ou de diversos pontos. Enfim, eu preciso transportar vários sinais, mas eu tenho um meio só. Eu tenho um cabo para comunicar uma cidade inteira com outra cidade. Se esse cabo transporta informação rápido o suficiente para que eu consiga colocar todas as comunicações ali dentro, todos os sinais, eu consigo, a partir dele, transportar todas as informações que eu necessito. Bom, dentro da multiplexação eu posso multiplexar em cima de um transporte de dados com onda senoide ou analógica, e de novo eu volto. Propriedades da onda vão ser utilizadas para distinguir essa comunicação. E se a minha informação for digital, eu vou utilizar outro processo de compartilhamento do meio. Esse processo de compartilhamento do meio está associado ao tempo, por isso que é TDM quando for digital. Quando for analógico, eu tanto posso utilizar a frequência, como eu posso utilizar características da onda. Por isso que tem esse dado. Olha só o que seria uma multiplexação. Do lado de lá eu tenho 3 telefones comunicando com 3 telefones, mas eu quero transportar num cabo só. Qual deles eu vou utilizar? Se eu for utilizar uma técnica que toma como referência a frequência, vai ser mais ou menos isso aqui. Veja bem, são gerados sinais de voz nesse cabo, que é um meio que vai chegar até o meu multiplexador. O multiplexador terá para cada um dos canais que está recebendo voz um modulador e uma portadora. Cada modulador e portadora vai trabalhar uma determinada frequência. Essa voz vai entrar naquela portadora e vai se juntar em um mesmo meio. Esse mesmo meio significa nada mais do que uma combinação de todas as frequências geradas pelos diversos pontos de origem. Quer dizer, eu consigo pegar 3 vozes, enviar para um equipamento, esse equipamento, utilizando um cabo só, transporta todas as 3 vozes, utilizando um cabo para chegar do outro lado. O que vai acontecer do outro lado? Um processo inverso. Essas múltiplas frequências que chegarem vão entrar num filtro, e aí por isso que eu utilizei lá a transmissão para explicar AM e FM, que é só uma analogia para vocês entenderem esse processo, e vai acontecer agora uma portadora que vai cumprir o papel de gerar de novo esse sinal do jeito que ele entrou lá no multiplexador quando você enviou desde a origem.
Então, o processo de multiplexação compreende receber múltiplos canais, tratar esse canal para gerar frequência múltipla e mandar essas frequências com diversas características envolvendo a frequência para que sejam traduzidas do outro lado e você consegue compartilhar o canal. Pessoal, se não fosse isso aqui, ficaria muito mais caro a comunicação. Então vejam só, se um canal de voz ocupa uma largura de banda de 4 kHz, a gente ouviu aqui, tecnicamente é uma reserva de 4 kHz para transportar a voz, desejamos combinar 3 canais. Então eu vou precisar de 3 vezes 4, eu vou precisar de 12 kHz para transportar. Como eu posso variar essa frequência, ou eu posso encaixá-la em um canal diferente daquela frequência que está sendo gerada lá na origem, a gente já viu que a voz humana está entre 300 e 3.300. Mas eu tenho um canal que está entre 20 e 32. Ou seja, eu tenho essa faixa disponível. Então esse sinal vai ser modificado para que ele utilize intervalos a partir de um ponto inicial até chegar em 32. Então o que está pedindo aqui é para desenhar, vou mostrar como que ficou esse transporte de 4 kHz, 3 sinais, aonde eu vou ter que começar em 20. Olha que interessante. Basicamente é isso aí. De 20 a 24 eu estou transportando a primeira voz. De 24 a 28, a segunda voz. E de 28 a 32, a terceira voz. O que existe na prática é o seguinte: sempre você tem que preocupar com um pequeno intervalo. Como aqui nós estamos fazendo uma analogia, esse desenho não está representando a realidade. Então você sempre tem um intervalo ali para que um sinal não interfira no outro. Mas o processo de multiplexação significa, em linhas gerais, colocar essa frequência gerada lá na voz de origem na altura correta desse meio que eu estou usando para transportar, ou do espaço liberado, aqui que eu tenho disponível, para transportar a voz do outro lado. Então, uma característica fundamental aqui, quando a gente está transportando sinal analógico, não sei se vocês lembram em relação à banda, mas é o seguinte: eu tenho um canal passa baixa e eu tenho um canal passa faixa. Quando eu estou utilizando um canal analógico, eu posso transportar faixa. O que é transportar faixa? Como eu tinha uma faixa liberada de 20 até 32, eu fiz modificação desses sinais para que eles pudessem utilizar a faixa que estava disponível. Então, dessa forma, eu consegui multiplexar 4 vozes de telefone a partir desse canal. Aqui tem um outro exemplo, mas basicamente é a mesma coisa. O que muda nesse exemplo é o seguinte: 5 canais de 100 kHz vão ser transportados ou multiplexados juntos. Então imagine que eu tenho 5 cabinhos, vão chegar 5 cabinhos em um equipamento. Esse equipamento tem um cabinho só conectado a outro equipamento e ele tem que transportar esse sinal. E aí o que ele está pedindo aqui? Qual vai ser a faixa que eu vou utilizar? 5 vezes 100, tá? Só que aqui pede o seguinte, um intervalo de 10 kHz para proteger essa comunicação. Como eu tenho 5, para separar os 5 canais, ou as 5 sinais que eu estou transportando, eu vou ter intervalos de 10 entre cada um deles. Então eu vou ter, na verdade, 4 intervalos. Então eu vou precisar desse intervalo aqui, que é uma reserva de frequência onde você não vai ter interferências, para garantir que esse transporte de dados seja eficiente. Então você vai conseguir 100 vezes 5, 500, mais os 40 que você precisa de intervalo, você vai gastar 540 kHz. Então esse é o processo básico para você conseguir transportar diversas informações em um canal só, ou em um meio só. Aqui nós temos um exemplo agora de canais digitais. 4 canais digitais. Qual que é a característica do canal digital, gente? Eu utilizo uma banda passa
baixa. O que é mesmo uma banda massa baixa? Eu tenho frequência a partir de zero. Eu tenho, é o que a gente chama de banda larga. Eu preciso ter o canal disponível que eu vou transportar de uma vez só. Só que eu vou utilizar, ó, cada um deles tem 1 megabit. Então, 1 milhão de ciclos por segundo. E vai utilizar um canal de satélite para transportar, né? E esse canal, olha, ele transporta 1 megabit. Quem está pedindo aqui? Para você propor um padrão para a utilização desse canal. Isso é o que acontece hoje na transmissão via satélite. Você vai acessar a internet utilizando o sinal via satélite. Então o teu mecanismo, o teu computador, o teu equipamento que está transportando esses dados, gera uma informação digital. Essa informação digital precisa passar num canal que você tem no satélite. Nesse exemplo, você tem 1 MHz disponível para transportar. Veja bem, aqui eu estou falando em megahertz, eu sei que é analógico. Aqui eu estou falando em bps, eu sei que é digital, já é a quantidade de dados que eu estou transportando. Então, uma das soluções aqui é o seguinte: você tem que dividir esse canal do satélite para passar a informação dos 4 equipamentos que estão transportando dados digitais. Qual a possibilidade? Você pode utilizar um padrão de codificação ou de modulação, que a modulação é basicamente você pegar um conjunto de informações digitais e modular para que seja transportado em um sinal analógico. E a gente viu que um dos mais usuais é o QAM, que a gente vai utilizar aquela constelação onde eu tenho variação de amplitude e tenho variação de fase. Utilizando esse 16, eu vou conseguir codificar 4 bits, vejam só, 4 bits por vez. Como eu tenho 1 MHz, okay? 1 MHz então é a minha frequência do sinal analógico, e eu preciso transportar 1 megabit. Eu posso pegar esse transporte de 1 megabit, esse conjunto de dados de 1 megabit, e dividir em canais com 250. Né? Dividir esse canal que tem 1000 ou 1 milhão de hertz, eu posso dividir em 4 canais, por exemplo, por 250. E aí eu tenho que fazer o seguinte: com apenas 250 ciclos por segundo, eu tenho que transportar a informação. Aí é onde eu posso empregar um processo de modulação que seja capaz de aproveitar só 250 Hz para transportar 1 megabit que eu preciso até o sinal de satélite. Pessoal, esse ventilador aí está bravo. Resultando na seguinte situação: 1 megabit, passando pelo processo aqui de modulação, eu vou conseguir codificar esse 1 megabit usando 250 kHz. Como o meu canal tem 1 MHz, eu junto todos os 250, aproveito o meu canal e faço a transmissão via satélite. Então vejam bem, quando você vai contratar um serviço de internet para transportar através do satélite, você está utilizando uma transmissão de satélite que pode ser analógica. Para que você consiga utilizar este mesmo meio junto com outras pessoas, existe um processo de multiplexação. Essa multiplexação vai ser realizada pelo equipamento que está em terra e o equipamento que está lá no satélite. Esses equipamentos têm a função de misturar todos os dados que você está transmitindo junto com outras pessoas para chegar do outro lado. O que a gente tem de importante para considerar nesse processo de comunicação é que, como a distância, o comprimento de onda é muito grande, a gente tem um tempo considerável até esse ciclo chegar no outro lado. Veja bem, é uma onda que vai até o satélite e que vai chegar de novo no equipamento em terra.
Esse tempo é estimado em cerca de 250 milissegundos, só de perda de tempo, para transportar essa informação. Por isso, pessoal, quando você está utilizando transmissão via satélite, você tem uma demora, que eles falam um delay, porque a informação sai da origem e leva um tempo considerável até chegar no destino. Se o seu software estiver parametrizado para não suportar, ou seja, não aguardar esse tempo de transporte, você pode ter o software informando para você que não teve resposta do outro equipamento. E aí é o famoso timeout. Você tentou fazer a conexão, mas demorou para transportar esse sinal, ou teve uma oscilação para que esse pacote saísse da origem e chegasse no destino, e você começa a ter perdas. Na verdade, às vezes não ocorreu necessariamente uma perda, não é que falhou o transporte dos dados, é que o software não considerou esse atraso. Esse atraso vai ser considerado no destino como um pacote perdido. Então, agora a gente cobrou de você o equivalente a uma reserva de 60 canais de voz. Por isso que quando você vai contratar link, quanto mais link você quer, mais caro fica. Em termos, assim, em termos de sinônimo, toda vez que você quer mais velocidade, você está reservando um canal maior que poderia ser usado para transportar voz para muitas pessoas. Então essa é a analogia que a gente tem hoje. Por que o preço de telecom é muito caro? Eu quero muita velocidade. Vou ter que transportar dados, né, nesse canal analógico, e eu vou ter que cobrar o que é equivalente a X pessoas comunicando. Esse aqui é basicamente o referencial desses agrupamentos. Pessoal, isso aqui nós estamos considerando que esse transporte de dados está sendo feito utilizando canais analógicos. Por isso que a gente está falando em hertz. Aqui tem um exemplo, que é basicamente o que eu acabei de explicar, só que agora de uma reserva para transmissão de sinal de telefonia móvel. Isso aí seria um dos precursores do celular. Uma coisa interessante a gente observar aqui é o seguinte: como o celular, olha só o celular, utiliza uma transmissão baseada em frequência FM, modulação por frequência. FM gasta 10 vezes mais. Na verdade, a gente sabe que vai precisar de 3 kHz para cada voz. Como eu preciso 10 vezes mais, eu preciso 30 kHz. Só que aí tem uma questão, né? Eu vou transportar 30 kHz, eu vou reservar 30 kHz e a pessoa vai falar ao mesmo tempo. É duplex. Então eu preciso, na verdade, de 60 kHz. Então, se eu tenho esse espaço em MHz, esse exercício está pedindo o seguinte: quanto você vai ter de banda disponível para transportar esses dados? Aqui o mais importante que vocês observarem é que, por ser FM, eu preciso de 10 vezes mais a taxa de sinal original. Bom, multiplexação por divisão do comprimento de onda. Basicamente, neste caso, o que você considera, né, é o comprimento da onda. Então, WDM é uma técnica de multiplexação analógica para sinais ópticos. A gente ainda não entrou em detalhes em transmissão de fibra óptica, mas o que vocês precisam observar em relação a WDM é que toda vez que você vê, olha, a transmissão é WDM, então o sinal é óptico. Ok? Se você estiver falando de TDM, é porque é tempo, então é digital. Ok? Então vejam só, qual que é o princípio que utiliza para transportar diversas vozes ou diversos conjuntos de dados a partir da fibra óptica? A gente sabe que a fibra óptica é um meio que transporta a luz. E eu posso ter luzes
com características variadas. Usando o que seria basicamente aqui um prisma, você consegue receber feixes de luz diferentes. Usando um prisma, você consegue juntar todos eles num fio de fibra só. E do outro lado, utilizando agora um prisma reverso, você consegue separar os feixes de luz. Então, uma explicação bem modesta aqui de como funciona a multiplexação quando você está transportando esses dados utilizando um meio que é a fibra ótica. Agora, talvez o mais importante para nós, principalmente se tratando de rede local, é a divisão por tempo, seria o TDM. Só esse negócio aí de ficar fazendo esses efeitos, que às vezes eu esqueço de tirar, está lá no livro que for usando. Essa apresentação de lá, geralmente faço algumas modificações, aí ficam aí esses efeitos do PowerPoint. Olha só que interessante, como é que funciona quando eu quero dividir por tempo. A gente já fez aqui uma analogia, quando você estava utilizando um cano para comunicar com o pessoal lá do Castelinho. É a mesma coisa. Você simplesmente tem uma divisão de tempo e cada dispositivo, ou seja, cada canal de origem, vai ter um tempo de transmissão. Então vejam só, aqui nós temos uma analogia que já faz referência a um slot. O que é um slot? Seria o seguinte: você precisa transportar dados utilizando uma determinada canoa, uma caixa. Por exemplo, seria uma canoa. Alguém tem uma canoa e presta serviço para atravessar um rio. E ele precisa levar a produção de 4 produtores rurais. Cada produtor produz um tipo de fruta. Para ele conseguir transportar com eficiência para os 4, ele reserva um espaço na canoa dele para colocar 4 tipos de frutas. Coloca laranja, maçã, limão e banana. E leva na canoa. Esse é o intervalo de transporte de dados. A canoa chega lá do outro lado. Se a gente considerar que é duplex, ela vai levar a informação de volta, vai levar uma sequência e depois vai levar de novo. Então, o que é esse slot? Esse slot contém fragmentos ou conjuntos de bits de cada um dos canais que estão transmitindo. Por que a gente considera esses slots? Ou esse espaço reservado? Porque o transporte é feito com uma sequência de bits, que a gente chama de frame. Na camada de enlace nós vamos estudar esse frame, que é basicamente uma sequencialização. A camada de enlace tem as suas atividades, uma delas é corrigir erro, comunicar com as camadas superiores, mas, como essência, ela transporta um número maior de bits, esse frame. Então, esse frame é uma sequência, esse frame tem um slot, e esse slot tem um pouquinho de bits de cada um dos canais. Assim você consegue dividir o transporte de dados, é a multiplexação dos sinais digitais. Então aqui nós temos um exemplo de como isso acontece. Então neste caso aí, você tem 3 frames, são 3 tempos de comunicação, e olha só, o primeiro ocupou todos os seus slots. Esse B, primeiro é o A, né? O A usou todos os slots. O B utilizou os 2 primeiros, na verdade os 2 últimos, e deixou um livro. Já esse último utilizou o primeiro, não utilizou o intervalo subsequente e utilizou o terceiro. Esses dados foram todos sequencializados e transportados no meio. Então aqui nós temos um exemplo de multiplexação de um sinal ou de um conjunto de dados de um transporte digital. Aqui nós temos uma atividade. Eu vou passar rapidinho. Existe um processo importante que ocorre no transporte de dados digitais. Olha só que interessante. Como eu estou dividindo o tempo, eu tenho que ter uma preocupação muito grande com o relógio de origem e o relógio de destino. Então eu tenho que definir um processo de sincronização.
Então, se eu tiver um transporte de dados cuja multiplexação for feita por tempo, eu tenho que ter, neste processo, uma sincronização. É aquilo que eu já dei como exemplo aqui, é que você tem um tempo de 1 minuto para transportar os dados. Só que o seu relógio está 2 segundos adiantado. Então você começa a enviar os dados antes que o outro parou de enviar. Então você pode ter perdas de dados, por isso que é fundamental existir um sincronismo. Também já fizemos algumas atividades aqui do que acontece, por exemplo, quando você tem um relógio receptor que está mais rápido que o relógio do emissor. Um bit só, ou na verdade uma sequência de x bits, pode significar x bits mais 1, mais 2. É porque, na verdade, esse receptor lê de novo o mesmo bit. Esse tempo, não estando sincronizado, vai ocasionar um transporte de sequência inválido. Também não pretendo estender muito aqui, só preciso mostrar essa hierarquia. Quando eu estou falando agora de multiplexação de dados em uma transmissão digital, eu vou considerar cada conjunto de acordo com o seu volume ou a sua capacidade de transporte. Então, é semelhante ao que a gente viu anteriormente, só que antes a gente falava em hertz, porque você tinha um transporte de voz como referência. Você tinha um intervalo lá de 3 kHz ou 4 kHz, que é o espaço todo para transportar a voz. Agora nós já vamos falar em bits. Então, no primeiro estágio, no estágio inicial, nós temos 64K bits. Pessoal, não sei se vocês lembram disso, mas a Telemar disponibilizou há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, não sei se o Rodrigo lembra disso, mas ele tinha uma linha ISDN. O que era o ISDN? Quando você tinha um telefone ligado numa central digital, você podia contratar um ISDN. O que era o ISDN, na verdade? Você tinha 2 linhas telefônicas. 2 linhas lá, você tinha uma reserva de 2 linhas para transportar os seus dados mais rápido até a sua companhia de comunicação de dados. Então você tinha que pagar por 2 linhas e você pagava também o aluguel do modem. Na verdade não é bem um modem, é um codificador e decodificador. Você tinha uma vantagem, se você estivesse na internet dando download e pegasse o telefone para conversar com alguém, o seu download cairia para aumentar. Faz sentido agora, né? Porque você tinha um canal com 2 linhas, basicamente 32K, 33.600, arredondando para 32, onde você tinha essa transmissão utilizando esse canal, 2 linhas telefônicas. Agora, na verdade, não são 2 linhas telefônicas, porque você tem, de fato, um cabo que te leva até uma central digital. A precificação é de 2 linhas telefônicas. Por quê? Como lá você tinha uma multiplexação, para tabular esse preço, ela falava o seguinte: ó, você está utilizando 2 canais meus. Por isso que você pagava em dobro em termos de linha telefônica. Então você tinha que ter um número de telefone, contratar um outro, aí tinha um modemzinho, que é um codificador e decodificador, e você usava o ISDN para acessar a internet. Mas se você quisesse um transporte de dados mais rápido, aí você teria que se conectar a esse estágio, 1544 megabits. E aí você tem 24 links de transmissão. Na verdade, podemos dizer que você tem 24 canais ali de transmissão. E assim sucessivamente. Para a gente não ficar gravando isso aqui em megabits, existe um padrão que foi definido por esse serviço. E aí eu já tinha falado isso rapidamente aqui. O padrão americano, você chama no primeiro estágio de P1. Qual que é a transmissão? 1544 bits por segundo. Na verdade, 1544 megabits por segundo, usando 24 canais de voz.
No outro, T2, onde você já tem 6.312, 96 canais de voz. E se você tiver com T4, eu vou direto nele, 4.032 canais de voz. Gente, isso aqui nada mais é do que a precificação do acesso à internet. Por que eu pago tanto para acessar a internet? Ora, porque você está reservando para você determinado número de canais de voz. O que é, por exemplo, o link ADSL, que você contrata hoje, por exemplo, Velox. Esse link que você contrata Velox, na verdade você utiliza um modem que consegue uma otimização do transporte de dados com maior eficiência. Então existem equipamentos que conseguem transportar em cima de um par até 22 megabits por segundo, aproximadamente 22 megabits por segundo. Então esta evolução que aconteceu na tecnologia de transmissão de dados digitais, aproveitando basicamente aí o conceito de frequência e divisão por tempo, você consegue uma eficiência maior sem ter que aumentar a frequência do cabo. Então, você na verdade está utilizando um dispositivo com um limite de frequência, uma melhoria de codificação e você consegue transportar mais. Resumindo, a partir da evolução dos equipamentos de transmissão de dados digital, você tem uma redução de preço quando você vai contratar o serviço. E se você for imaginar bem, o que essa telecom está te proporcionando? Parte de um canal que você está utilizando em conjunto com outra pessoa. Então é graças à multiplexação que hoje a gente tem uma redução de custo no transporte de dados e a gente consegue pagar menos pela internet. Então, enquanto você tem um padrão americano baseado em T1, T2, T3 e T4, onde T1 você tem 1540, a gente arredonda para 1,5 mega, T1 1,5 mega. Na Europa, eles não utilizam esse padrão. Na Europa você utiliza um conjunto de canais diferente. É como se quando fosse montar um pacote comercial, ou seja, um padrão para comercialização, a Europa adotou outro padrão. Quando nos Estados Unidos foram 24 canais, a Europa adotou 30. Então, quando você vai dar download, o site te pergunta a velocidade em T1 ou E1, T2 ou E2. Alguns sites, se for um site americano, vai colocar T1, T2, T3, T4. Com base neste indicador, você sabe a velocidade. Então, eu vou voltar aqui só para a gente observar. Olha só T2. Você está praticamente 6 megabits. Ok? Bem mais alto. A multiplexação inversa, é lógico, é o processo do destino de decodificar esse sinal. Pessoal, eu sei que essa parte final aqui de comunicação de dados é um pouquinho chata. Alguns de vocês não estão conseguindo aí prestar muita atenção. Esse ventilador está me perturbando. Mas o que a gente pode sintetizar do que foi visto hoje? Transmissão AM, FM, multiplexação, como funciona da linha telefônica da sua casa até uma central telefônica analógica, como funciona da sua casa até uma central telefônica usando uma linha digital. E algumas referências para você ter a analogia ou ter uma precificação com base nos canais de voz. Então as empresas de telefonia, na verdade, as empresas de telecom, quando elas estão te cobrando para você usar a internet, o que elas usam como referência é o quanto de canal de voz você está ocupando, porque você utiliza uma estrutura que em essência ainda é para comunicação de voz. Agora, com a evolução de transmissão e a implantação de meios e equipamentos que transportam os dados digitais, você tem uma redução de custo, mas em síntese é a mesma coisa. Esse meio que foi instalado
numa central de comunicação, ele é compartilhado. E o processo de compartilhamento é o TDM. Você vai ter um fragmento de tempo para transportar os seus dados. E isso permite que no mesmo meio você consiga acessar a internet junto com outras pessoas. Então esse custo de comunicação, de implantar centrais digitais e cabeamento até chegar na sua casa, ele é compartilhado. A companhia investe e depois disponibiliza esse serviço, você contrata o serviço, você pode transportar bits utilizando uma comunicação digital que só codifica e faz essa divisão por tempo. E se você tiver numa central que ainda é analógica, você tem aquele processo, né, básico ali de divisão com base na frequência, né, que é a modulação por frequência. A ideia era essa para que vocês tivessem, né, uma interpretação da transmissão de dados.